Muito boa noite, bem-vindos à Nota de Interiores com o professor Bruno. Bruno, bem-vindo. Olá, cá estamos para mais um programa, hoje num formato um bocadinho diferente. Vamos falar sobre interior e vamos falar sobre educação, e nada melhor para falar da educação do que conhecer e do que falar com uma das vozes mais respeitadas no mundo da educação e que tem pautado as suas intervenções de uma forma sempre assertiva. Muitas das vezes, quando se fala de educação, parece que distinguimos um pouco aquilo que é os professores, os direitos e os deveres, aquilo que é os interesses das famílias, dos alunos, mas o convidado de hoje é uma pessoa que que é o presidente da Associação Nacional de Agentes Escolares, que é também diretor do agrupamento de escolas General Sérgio Pinto e Sinfãs, também aqui um homem do interior que nasceu em Rezende, continua a fazer parte da sua vida no Concelho de Sinfãs, é um homem que também é enraizado aqui no interior do país, e nada melhor do que o professor Manuel António Pereira para nos falar de educação. Desde já quero-lhe agradecer a sua presença aqui e de ter aceito o meu convite, o nosso convite do novo canal. Olá, viva, bem, Bruno. Eu desejo as boas-vindas ao professor António Pereira, diretor então das escolas em Sinfãs. É um gosto tê-lo cá connosco no novo canal, doutor. Bem-vindo. Eu é que agradeço o convite. Professor, bem, Bruno, iríamos começar... Eu agora passava-te a emissão para tu fazeres as questões, porque és tu hoje que vais fazer as questões. É esta a nossa vantagem nos nossos programas, é dois conterrâneos e colocarem as questões. Provavelmente também será especial para ti, porque uma escola que tu também andaste, não? Não andei, mas já dei aulas. Já deste aulas? Já dei aulas na escola Sérgio Pinto e Sinfãs. Professor, como nós aqui neste programa, temos sempre a tendência de falar sobre, e é um pouco a raiz do programa, falarmos sobre as questões do interior. E já lá iremos à questão da pandemia, mas eu começaria por aí. Há sempre uma dicotomia muito acentuada entre aquilo que é o litoral e aquilo que é o interior. Aquilo que são as oportunidades no litoral e aquelas que estão no interior. Nós verificamos essas divergências a vários níveis, ao nível económico, ao nível social, mesmo ao nível da saúde, que se fala tanto hoje. Na educação, considera que também existe essa dicotomia interior-litoral ou não? Ora bem, eu agradeço mais uma vez o convite que me fazem, simpaticamente, para aqui estar presente hoje. Obviamente que, enfim, a própria pergunta traz a resposta. Há muitos anos que o Governo, os Ministérios, e neste caso eu falo expressamente do Ministério da Educação, tomam decisões para um país que não existe. A maior parte das vezes tomam decisões a pensar que as escolas são todas da linha de Cascais. E a verdade é que uma boa medida em Cascais, ou em Oeiras, ou em Sintra, não é necessariamente uma boa medida em Foros de Algodres, ou em Freixo de Paracinta, ou em Sinfãs, onde eu estou. E, portanto, este tem sido um problema há muitos anos. E, aliás, no âmbito da associação que eu lidero, um dos fulcros do trabalho que temos tido com os diversos ministérios com quem nos cruzamos é a necessidade de eles começarem a ver mais além do que isto. Isto é preciso que eles percebam, o país é pequeno, mas as realidades são diversas. A realidade do litoral não é a realidade do interior. E em termos de educação, quando se tomam decisões, nem sempre as decisões tomadas em zonas urbanas são as mesmas decisões que podem ser tomadas nas zonas rurais. E, portanto, em termos de limitações, digamos que a educação no interior do país muitas vezes tem sofrido desta falta de sensibilidade da administração que, enfim, olha o país como um todo, quando na prática só geograficamente será um todo, ou politicamente, ou em termos nacionais, porque depois, em termos práticos, as realidades das escolas no interior do país é diversa e é diferente. Este tem sido um enorme desafio para quem está à frente das escolas. Tentar adaptar as regras que o Ministério da Educação tenta impor à realidade específica da escola onde estamos, no interior do país. E, portanto, tem sido uma forte limitação que aos pouquinhos tem vindo a melhorar, mas neste momento, se eu tivesse que fazer uma avaliação, diria que continuamos a sofrer de interioridade em termos de legislativos e em termos de decisões do Ministério da Educação. Eu recordo-me, há bocadinho o Paulo falava disso, que eu já tinha sido aluno nessa escola, não foi nessa, mas foi na escola secundária, e eu recordo-me que um dos
dos problemas que sentia já nessa altura, e penso que com algumas melhorias ainda se podem sentir hoje, era a falta de professores. Chegavam muito mais tarde os professores do que noutras escolas têm um corpo docente mais estável. É a questão dos professores e da sua colocação um dos maiores problemas no interior do país. Uma vez falávamos aqui antes da conversa da estabilidade do corpo docente, que é importante também para o sucesso educativo. É esse um dos problemas? Curiosamente, nos últimos 3 anos, tem havido a colocação de professores em tempo oportuno. Temos começado o ano letivo praticamente com os professores todos. Isto é uma novidade imensa, porque durante muitos anos, no primeiro mês, setembro e outubro, muitas vezes começávamos o ano e faltavam-nos muitos professores e estávamos constantemente à espera, porque o modelo de contratação dos professores é moroso, é burocraticamente complicado e fazia com que muitas vezes algumas turmas ficassem sem alguns professores durante algum tempo. Nos últimos anos isto não tem acontecido. E, curiosamente, neste momento, o grande problema da falta de professores é exatamente nas zonas urbanas, onde durante muitos anos nunca houve falta de professores. Aliás, este será o maior problema que a educação vai passar num futuro muito próximo. Aliás, é público e notório, e a comunicação social tem falado disto sistematicamente, nos próximos 10 anos, cerca de 60% dos professores vai-se embora, vai-se aposentar e vai-se reformar. E a verdade é que a administração, ou os governos sucessivos, nada têm feito para prevenir esta situação. Isto é, as escolas superiores de educação estão vazias, têm muito poucos alunos. Depois, a profissão de professor não é uma profissão apelativa, não é estimulante, socialmente não tem sido muito valorizada. E a verdade é que os jovens tentam a todo custo ser outra profissão qualquer, menos professor. Depois, é público também que alguma da autoridade que durante muitos anos os professores tiveram, em termos de respeito por parte dos alunos ou dos encarregados de educação, se veio a perder, muitas vezes até estrategicamente, por opção política de quem está no poder, que era uma das formas de diluir a pressão da classe docente em relação à renovação ou melhoria do Estatuto da Carreira Docente ou em relação à melhoria do Estatuto Remuneratório dos professores. E, portanto, deste conjunto de muitos interesses ao longo de muitos anos, acontece que neste momento as escolas estão, enfim, o país tem poucos professores, estão-se a aposentar milhares todos os anos e não há a conveniente reestruturação da carreira, nem tem chegado à profissão o número de professores suficiente para poder colmatar este problema que vai acontecer. Professor, deixe-me só interromper para te fazer uma questão. Há 15 anos atrás, o Dr. Pedro Passos Coelho, Primeiro-Ministro, mandava muitos dos professores irem trabalhar para países com a língua portuguesa. Então, quer dizer que não se previa já que esses 60% que o senhor diz que vão se reformar, que ia haver uma necessidade de professores? Já nem falámos na pandemia, não é? Sabe disto melhor que eu. Em política as decisões são muito imediatistas. Quando se tomam decisões é tudo para o futuro próximo. E mesmo percebendo que num futuro mais a médio ou a longo prazo as coisas possam ser diferentes, normalmente quem está nos governos quer resolver o problema do seu mandato e quem vier a seguir que se governe, deixe-me usar a expressão, que não é simpática, mas é um bocado assim. Todas as pessoas que se dedicam ao estudo da educação, e felizmente temos em Portugal universidades, Braga, Aveiro, enfim, para não falar de outras, onde se trabalha de forma aprofundada a educação e onde se fazem, em termos de cenários, a visão do que vai ser a educação no futuro muito próximo. Todas as universidades percebiam, nos últimos 10, 15 anos, que esta situação iria acontecer, até porque, se bem se lembram, a Escola de Massas, depois de 74, reparem, em 1974, apenas 1/3 dos alunos, para além da 4ª classe, do primeiro ciclo, estavam na escola. E a partir de 74, por opção política dos governos, todos os jovens passaram a ter que andar na escola mais tempo. A escolaridade obrigatória passou a ser 9 anos e agora, mais recentemente, 12 anos. E, de repente, vieram para a escola muitos milhares de crianças e jovens e não havia escolas, nem as escolas estavam preparadas para receber, nem havia professores. E, portanto, no início dos anos 80 e final dos anos 70, há a necessidade de formar apressadamente professores para dar respostas a isto tudo. E, portanto, uma boa parte dos professores que estão no sistema são professores que se formaram no final dos anos 70 e na primeira metade dos anos 80. O que estão todos agora no fim da carreira. Portanto, estão todos há 35 anos ou mais a trabalhar e nos próximos 10 anos, uma vez que se aposentam com 65 ou 66 anos de idade, estão todos próximos do fim da carreira. Portanto, toda a gente que estuda educação e que está na administração e que faz política sabe que isto queria acontecer, que era um cenário absolutamente previsível. E, portanto, ninguém fez muito por isso. E a verdade é que
os jovens também não olham para esta profissão como uma profissão apelativa, até porque a maior parte dos jovens esteve muito recentemente nos bancos da escola e sabem as dificuldades que muitas pessoas tiveram para poder trabalhar com turmas e com colegas seus que estiveram ao seu lado. E, portanto, enfim, isto era uma longa conversa que poderíamos ter à volta da necessidade de reforçar, rejuvenescer a classe docente, mas, enfim, é apenas um tópico para deixar aqui. Seja como for, é preciso, com urgência, criar verdadeiros mecanismos que estimulem o regresso dos jovens a esta profissão. É preciso, com urgência, criar, valorizar o papel do professor, do educador. Porque, afinal de contas, um país só tem futuro se tiver uma educação de qualidade. E a educação de qualidade não se pode fazer de remendos. Uma educação de qualidade tem que ser uma educação preparada de forma organizada, estruturada e de forma atempada. Isto é, o futuro prepara-se com longos anos de antecedência. E o que em Portugal não se tem feito nos últimos anos é isso mesmo. Não se tem tido uma política proativa de forma a pensar em educação a médio prazo. Pensa sempre em educação a muito curto prazo. Professor, na introdução falava da sua visão sempre muito global do ensino e daquilo que vai falando sobre o ensino como um todo. Estávamos agora aqui a falar da questão dos professores e eu deixava-lhe aqui também o desafio para fazermos uma pequena reflexão sobre aquilo que é, nesta altura, o papel dos pais, e muitas escolas, não sabemos disso, lutam com um absentismo de participação da parte dos pais, que em alguns casos chega a ser assustador, que não acompanham o percurso escolar, só mesmo quando quase são chamados, porque é uma questão disciplinar e muitas das vezes nem nessas alturas aparecem. E por outro lado, falarmos aqui um bocadinho também daquilo que são os alunos de hoje. Parece-me que os alunos de hoje são menos participativos, menos reivindicativos naquilo que é a construção daquela sociedade que nós queremos. Nós falávamos há dias num outro programa das revoluções que se iniciaram com os movimentos estudantis. Certamente não estamos a falar de uma classe do terceiro ou do segundo ciclo, mas muitas das vezes ela começava no secundário. E o que me parece hoje é que essa classe de estudantes, de alunos, está mais apática, está mais fechada para si própria. Concorda com essa interpretação ou não? Eu devo dizer sempre, na verdade, que acho que os jovens de hoje são melhores, vale o que vale, do que eram os jovens do meu tempo. Têm mais conhecimento, mais informação, maior capacidade de reivindicar, de estar presentes, enfim, e têm mais opinião do que nós tínhamos na idade deles. Convém não esquecer isto. Mas também tem mais informação. Tem mais informação. O ter muita informação nem sempre é um argumento que abona a favor daquilo que queríamos falar a seguir. O excesso de informação, para os jovens ou até para nós próprios, normalmente pode criar-nos uma visão redutora das coisas ou então algum desinteresse em determinado tipo de informação. Mas, enfim, eu devo dizer, para ser claro, que os jovens de hoje são um enorme desafio para a sociedade e muito mais para a escola. Eu continuo a achar que quem tem que se adaptar aos jovens de hoje é a escola de hoje e os professores, não são os jovens. Nós estamos ali com aqueles jovens e com aqueles alunos. E eu também devo dizer isto, é que muitas vezes nós, os professores, e a classe docente é muito envelhecida, como falámos há pouco, muitas vezes nós não temos tido a capacidade de nos adaptarmos aos jovens que temos na sala de aula, aqueles jovens e crianças. Isto é um enorme desafio para nós. E portanto, eu não quero sacar aqui responsabilidades aos alunos ou aos pais ou a quem quer que seja. A realidade é esta. E é claro que tanto os professores como os próprios encarregados de educação têm tido muitas dificuldades para poderem dar as respostas convenientes aos jovens que temos hoje. Isto até porque, à luz dos jovens do nosso ou do seu tempo, as coisas mudaram muito e aquilo que era uma resposta acertada há 30 anos atrás, quando eu fui pai a primeira vez, ou há 50 anos atrás, quando eu fui filho e estudante, as respostas que se podiam dar naquela altura hoje não têm cabimento, nem são as necessárias. Portanto, há aqui um enorme desafio para a educação e para as escolas. Este enorme desafio é saber trabalhar com os jovens de hoje. E nós não temos intenção nenhuma de mudar os jovens, nós é que temos que nos adaptar aos jovens, não é? E, portanto, a escola é que tem que se adaptar. E é neste sentido que, sistematicamente, nós vamos falando com o Ministério da Educação, no sentido de criar condições para que a escola saiba responder a estes alunos. E quando eu, no início da nossa conversa, falava que o Ministério da Educação
continuava a promulgar e a promover e a emitir legislação para um país que não existe, também queria dizer isto. É que hoje em dia as melhores soluções são aquelas que vêm da autonomia das escolas. Isto é, tem que haver um conjunto de regras matriciais no país, para o país inteiro, na educação, eu percebo que tem que existir, mas depois tem que haver um enorme espectro alargado de espaço de autonomia para cada escola, usando naturalmente o sentido de responsabilidade e bom senso, para poder aplicar essas regras ou adaptar as regras à realidade. Porque trabalhar com jovens em uma zona suburbana de grande pressão, como é em Vila Nova de Gaia, em Almada, em Sintra, na Amadora, ou trabalhar com jovens da mesma idade, em Sinfãs, ou na Guarda, ou em Castelo Branco, não é a mesma coisa. Portanto, as escolas têm que estar preparadas para isto e saber dar as respostas. Nas escolas de maior pressão, naturalmente, há recursos que são mais necessários, desde logo assistentes sociais, psicólogos, ou então, muitas vezes, intervenção mais direta de outros órgãos e de outras associações. No interior do país as coisas são diferentes. E depois, também é verdade que nas zonas mais rurais, a proximidade entre os encarregados de educação e os professores e as escolas é mais fácil, está mais facilitada. Ainda há um respeito e uma consideração pelos professores que vem de há muitos anos atrás. E, portanto, é relativamente fácil, às vezes, resolver os problemas dos jovens e das crianças no contacto direto com os encarregados de educação. Em zonas mais urbanas as coisas não são tão fáceis assim, até porque muitas vezes os encarregados de educação não têm o tempo necessário para se poderem focar nestes problemas. E têm uma enorme tendência, e nós somos pais e percebemos isso, uma enorme tendência para acreditar e estar sempre do lado dos seus filhos, porque às vezes não têm vagar para ouvir as outras versões. E, portanto, o que nós precisamos aqui é ter encarregados de educação efetivamente mais atentos, preocupados eles são, mais atentos, e especialmente encarregados de educação que respeitem a classe docente, respeitem os professores dos seus filhos e que estejam permanentemente disponíveis para ouvir os professores. E o grande desafio é este. Há pais que efetivamente não estão, enfim, objetivamente não parecem muito interessados pelo futuro dos seus filhos, mas também temos que perceber que às vezes esses próprios pais são aqueles pais que trabalham de manhã à noite, às vezes para conseguirem ter um emprego ou levar alguma coisa para casa. Também temos que ver o ponto de vista dos encarregados de educação. E a verdade é que é muito mais fácil ver aquilo que está mal no meio do que está bem do que ver o que está bem, às vezes, enfim. Portanto, são raros os pais, são muito poucos os pais que se desinteressam pelo futuro dos seus filhos, mas têm uma enorme visibilidade na escola no meio dos outros. E às vezes o que acontece é isso. O que nós vemos efetivamente é um aluno que é mal comportado, não respeita ninguém, no meio de uma turma onde há 15 ou 16 ou 17 que respeitam toda a gente. E depois tem um efeito de bola de neve. Às vezes os miúdos nestas idades, na pré-adolescência e na adolescência, têm tendência a imitar os maus comportamentos daqueles que se portam mal e depois em cadeia alguns dos problemas que temos na escola são esses. Mas há uma coisa que eu, para acabar esta conversa, queria dizer. O segredo sempre é o professor. O professor tem que ganhar os alunos. E um professor que não tem um esforço para ganhar os alunos está a perder o seu tempo. Porque não vale a pena eu ser tecnicamente muito bom em matemática, em inglês ou o que quer que seja, se eu não me esforçar para ganhar os alunos. Eu só consigo vender, e uso isto entre comas, o produto que eu quero vender, que é expressão dramática, em inglês, francês ou o que quer que seja, se eu tiver uma população a olhar para mim, de alunos interessados no que eu estou a dizer. Porque se eu não ganhar os alunos, eu posso tentar ensinar tudo que eles não querem saber disso para nada. Portanto, o grande desafio aqui é os professores ganharem os alunos todos os dias. E ganhar os alunos implica ter uma motivação forte, ser extremamente estimulados na profissão e não terem uma pressão externa, que às vezes tem, que limita toda essa capacidade de intervenção e de atenção. Portanto, é um enorme desafio ser professor. É talvez o maior desafio que eu conheço em termos de profissões, porque as pessoas com quem as pessoas trabalham mudam todos os dias, as emoções mudam todos os dias, mais ainda num tempo como este, de confinamento, de Covid, de angústia, alargado a todo lado. E, de facto, ser professor num tempo como este ainda é mais complicado, porque temos as famílias assustadas, os jovens assustados às vezes, e temos os professores assustados, os funcionários assustados, amedrontados, porque todos eles vêm à escola, mas depois regressam a casa. Enfim, é um enorme desafio, provavelmente podemos falar nisso a seguir. Já que estava a falar da situação atual e da situação que o país atravessa, e fala-se muito em saúde, fala-se muito em economia, e acho que se fala pouco nesta altura em educação.
e naquilo que são os efeitos que esta pandemia possa estar a ter na educação. Eu sei que defendeu há relativamente pouco tempo que fosse implementado o regime misto nas escolas, nesta altura. Quais é que são as vantagens, né, e quais as desvantagens das escolas seguirem esse caminho nesta altura? No dia 9 de março foi eu, em nome da minha associação, o primeiro a nível nacional a pedir ao Governo e ao Ministério da Educação para encerrar as escolas imediatamente, no dia 9 de março. Aliás, elas vieram a ser encerradas depois, a 13 e a 16 deixaram de abrir. Mas no dia em que eu pedi, de 9 de março, toda a gente achou, muita da opinião pública, achou que era inconveniente, que era desnecessário, enfim, 2 dias depois já toda a gente concordava. Eu, recentemente, a minha associação, numa reunião que fez com urgência, e atendendo à situação que estava a acontecer, especialmente na zona do Tâmega e Sousa, onde nós estamos, achou por bem propor ao Governo e ao Ministério da Educação que, a título excepcional, e durante algum tempo, aceitasse que as escolas pudessem, no caso do terceiro ciclo e no caso do secundário, pudessem avançar de imediato com a solução mista, isto é, reduzir o número de alunos na escola, ter turmas em casa e ter turmas em escola de forma rotativa para evitar a enorme quantidade de alunos nas escolas ou a enorme quantidade de alunos nos transportes públicos. O objetivo principal aqui era tentar reduzir a pressão nos transportes públicos, tentar reduzir a pressão dos alunos à porta da escola, porque se descuidam e nem sempre usam as máscaras, e tentar facilitar a vida às escolas. Muitas delas não têm uma sala para cada turma, e os alunos e as turmas rodam de sala em sala. O objetivo era este. Pedimos isso ao Ministério da Educação, exatamente para os concelhos onde a situação era mais grave, que estão perfeitamente identificados, e posteriormente o próprio Ministério e o próprio Governo começaram a identificá-los. Era esse o objetivo. Isto não quer dizer que nós não pensemos que o sítio mais tranquilo e seguro para os alunos estarem é a escola. Eu continuo a achar que se calhar os alunos estão muito bem na escola, porque alguns deles, se forem para casa, deixam de ter regras, aquelas regras que nós impomos na escola. Mas enfim, isto é uma decisão difícil. Num tempo tão difícil como este, nomeadamente em zonas como a nossa, provavelmente uma boa ajuda seria tentar chamar a educação a ajudar a reduzir o número de casos positivos nas regiões. E chamar era, com certeza, para os alunos mais de 12 anos, ciclo e secundário, tentar encontrar uma solução em que eles pudessem estar confinados durante algum tempo ou reduzir o número de vezes de vindas à escola. Que era uma forma de, como eu vos disse, reduzir a pressão, porque nós achamos que os transportes públicos podem ser um dos grandes focos de infecção nos jovens, porque continuam, na nossa região toda, não ter havido grande alteração, continuam a vir em grandes quantidades nos autocarros, enfim, e nem sempre os jovens nos autocarros têm os cuidados sanitários que era suposto terem. Nem sempre usam máscara, nem sempre se desinfetam, enfim, tudo isto que a comunidade em geral sabe. Foi esta a nossa proposta e esse é o objetivo, mas obviamente nós continuamos a achar que um bom sítio para os jovens estarem e as crianças estarem na escola. Professor, penso que o nosso tempo já está a esticar um bocadinho para além do previsto. Obviamente que tínhamos aqui muitos temas de conversa e muitos temas que poderíamos abordar e explorar. Eu colocava aqui uma última questão que tem a ver, pronto, com esta pandemia, uma questão até mais global. Ou duas questões numa só. A primeira era como é que as escolas, eu sei que têm feito um esforço fantástico e o professor ainda agora dizia que é talvez o sítio mais seguro para os jovens estar. Eu sei que se adaptaram, não só ao nível físico, também ao nível dos profissionais que trabalham, dos cuidados que estão a ter. Estão a fazer um esforço enorme para que tudo corra bem. E a verdade é que acho que do ponto de vista global, sem termos esses dados, as coisas até estão a correr bem, porque dado o número de casos, não se aponta à escola como sendo o foco de contágio, quer dizer que alguma coisa está a ser feita e está a ser feito de forma correta. Mas eu perguntava do ponto de vista mais global, como é que as escolas estão a reagir e como é que os profissionais que aí trabalham e os alunos estão a reagir a esta pandemia. E uma outra questão que me preocupa e que de resto já tive a oportunidade para alertar para ela, é que fruto desta pandemia nós tivemos muitas famílias que se viram privadas de muitos daqueles que são os seus recursos financeiros. E nós sabemos que muitas das vezes para assumir e para admitir isto custa a pessoas que tiveram a sua vida sempre mais ou menos estabilizada.
Eu acredito que o local onde isto se possa notar será nas escolas, naquilo que são os seus filhos e nos consumos que teriam no bar, por exemplo. E por isso chamava há dias a atenção também em Sinfãs, no Executivo Municipal, para que houvesse uma chamada de alerta às escolas e a todos os funcionários para redobrarem, que eu sei que têm, mas para redobrarem essa atenção sobre aquilo que possam ser alterações nos hábitos alimentares, sobretudo, das famílias. Também já se nota esta crise económica e social nas escolas, ou ainda não? Este é um problema ao qual nós estamos atentos desde sempre e muito especificamente a partir do dia 16 de março. Genericamente as escolas implementaram planos para poderem dar respostas àquelas famílias que tinham maiores problemas. O grande desafio aqui, no tempo de confinamento, foi pôr os diretores de turma que todos os dias falavam com os seus alunos a estar atentos a sinais de que os alunos estavam a ter dificuldades ou que as famílias estavam a ter dificuldades. E nesse sentido, nós, no caso do agrupamento onde eu trabalho, em Sinfãs, detectámos muitas famílias com muitos problemas e a própria escola tratou em parceria com os psicólogos da escola e a assistente social, e com a ajuda da comunidade local, do comércio local, de construir, de fazer, enfim, cabazes com produtos que fomos regularmente levando a muitas famílias. Também devo dizer que a Câmara Municipal de Sinfãs, neste caso aqui, também teve uma política de parceria connosco e, portanto, todos os casos que nós identificávamos que precisariam de apoio em termos de bens essenciais, a própria Câmara fazia chegar de imediato às famílias que nós identificávamos esses apoios. E deixo aqui uma palavra também de apreço pelo esforço da Câmara, na totalidade dos seus vereadores, fizeram para dar respostas às famílias que nós identificámos. Não questionavam nada do que nós dizíamos, nós só tínhamos que identificar a família, identificar a morada e no mesmo dia ou no dia seguinte era um cabaz que era levado a casa. Portanto, isto foi até ao final do verão e continuamos naturalmente neste momento a ter uma estratégia semelhante. Os diretores de turma estão atentos às famílias, estão atentos aos sinais que os alunos dão constantemente e temos uma assistente social e 2 psicólogos na escola sede e mais um psicólogo a trabalhar de forma itinerante pelas escolas, que está atento às famílias, que está atento aos sinais que as crianças dão para dentro da sala de aula e de imediato nós tentamos encontrar a resposta, tanto em termos de bens essenciais como em termos de apoio psicológico, porque há famílias que estão de tal forma angustiadas que precisam às vezes de uma palavra de um técnico e nesse sentido também estamos a dar apoio. Em relação à escola em si, nós não desperdiçamos o tempo. A partir de março, com os alunos em casa e com os assistentes operacionais também disponíveis, de imediato preparamos formação para os assistentes operacionais. E em parceria com a autoridade local de saúde, demos formação específica aos assistentes operacionais de todo o agrupamento para poderem saber dar respostas quando os alunos voltassem à escola. E, paralelamente, disponibilizamos muitos dos nossos funcionários para irem trabalhar para o centro de saúde, onde a falta de operacionais também se fazia sentido. E também disponibilizamos a cozinha da escola para poder fazer refeições caso identificássemos algumas famílias que precisassem de ajuda. Portanto, há uma enorme sensibilidade por parte dos assistentes operacionais e por parte da escola em geral e das famílias para poder dar estas respostas. Especificamente neste momento, por exemplo, na escola EB23 Sinfãs, da qual eu sou diretor, está a preparar as refeições todos os dias para um dos lares da região de Sinfãs, onde foram detectados casos positivos e onde o pessoal da cozinha também está infectado. É a nossa escola que está a fazer todos os dias 100 refeições, sábados e domingos, para levar a esse lar. Portanto, o papel social da escola não se esgota só na recepção e trabalho com os seus alunos, mas também se reflete no trabalho que faz com a comunidade. E, nesse sentido, nós estamos atentos, estamos disponíveis. Os técnicos que temos na escola são técnicos da escola e estão aqui para apoiar os alunos, mas também estão para apoiar as famílias, se for o caso. Porque nós sempre achamos que o bom senso é a melhor resposta para tudo. E, portanto, se conhecemos um caso que precisa de ajuda, primeiro ajudamos e depois vamos saber por que razão é que ajudamos, não interessa nada. O importante mesmo é tentar trabalharmos todos para o bem-estar da comunidade. Seja a educação, seja os gerentes ou responsáveis pelas nossas escolas, e seja quem for, a comunidade em geral. Portanto, é este o enorme desafio, trabalhar para que os alunos aprendam, para que tenham sucesso e trabalhar também, em tempos difíceis como este, para que a comunidade também possa estar mais tranquila e tenha mais sucesso. Professor, resta-me agradecer-lhe a sua disponibilidade e as suas palavras. Obviamente contribuiu
e contribui sempre para o esclarecimento também da população, e penso que foi um excelente contributo também para a valorização aqui do programa e do novo canal. Paulo. Sempre que precisarem, disponham. Muito obrigado, professor. É um gosto. Bruno, hoje não temos sugestões, porque realmente a melhor sugestão é ficar em casa este fim de semana, porque devido às medidas que estão em vigor. Encontramos aqui para a semana, ou com convidado ou sem, mas o Nota do Interior estará no ar. Quanto a si, já sabe, pode ver e rever em novumcanal.pt. Uma boa noite. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.